Esperando chegar alguém, entrar aí, para já dar o boa noite, a paz do Senhor. Isso aqui. Pai do Senhor, Mariana. O povo está chegando, a paz do Senhor para a nossa obreira Mariana. Júlia Oliveira. Lucas Santos também. Deus abençoe. Estou esperando chegar, né? Entrar mais pessoas aí que nós vamos começar aqui falar do assunto hoje, né? O que é que a Bíblia diz sobre apóstolos nos nossos dias? Se é certo termos apóstolos hoje, né? A Bíblia vai hoje nos responder sobre esse tema, né? Porque nós temos que estar sempre alicerçados na palavra de Deus e nós temos visto, né, uma banalização, né, do ministério do Senhor Jesus. Muitos estão atropelando a palavra. E eu senti de Deus de estar trazendo essas lives agora. Semana passada fizemos uma live no canal no YouTube, mostrando na Bíblia o que é que a Bíblia diz sobre também o ministério de pastora. Se é certo, se tem respaldo bíblico. A semana passada nós tivemos essa live no nosso canal no YouTube. E hoje estaremos falando aqui hoje sobre apóstolos. Apóstolos, apóstolas, se é certo, né, pessoal? Porque nós temos que fazer as coisas de acordo com a palavra de Deus. Peço aos irmãos desculpa, estou aqui direto da igreja, e a nossa igreja aqui é na beira da rua, e às vezes passa algumas motos barulhentas, carro, o movimento é muito grande aqui na Canitá. Aí se tiver algum barulho aí externo que vocês vão captar aí, é devido a isso, tá? Que eu estou aqui na igreja e a nossa igreja aqui, beira de rua. Quero também mandar a paz do Senhor para nossa irmã Miriam Oliveira. Deus abençoe, já está também, né, aqui. Nossa irmã Miriam, que Deus abençoe toda a sua família aí. A todos que estão aqui entrando agora, vai compartilhando essa live, tá? O assunto é um assunto muito importante, que tem muitas pessoas que têm dúvida. Muitas pessoas que não sabem ao certo, se isso é certo, se isso é errado, né? Sabemos que muitos sabem, têm consciência do que está, né, trazendo para cima de si, e outros não têm consciência, né? Outros não têm o conhecimento e fazem porque acha bonito, legal, é legal ter o status de apóstolos. Mas o que é que adianta eu ter um status de apóstolo se a Bíblia não me autorizar? Se a Bíblia não me der respaldo que eu posso fazer isso? O que é que adianta? É isso que nós vamos falar aqui agora. Eu estou aqui dando mais tempo, que eu marquei, era 8h30, são 8h30 agora, entrei 5 minutos antes aqui para a gente já ir conversando. E o pessoal entrando, peço você que compartilhe aí nos grupos, tá? Compartilhe aí para pessoas mais vir, né? Estar aqui conosco hoje nessa sala de bate-papo, o que é que a Bíblia diz. E eu estarei lendo aqui, trazendo aqui tudo que eu vou falar aqui, eu vou estar aqui mostrando para vocês dentro da Bíblia,
né, recitando aqui as passagens e aquilo. Não vou falar nada de mim mesmo, não vou falar nada o que eu acho. Eu vou mostrar na Bíblia o que é que a Bíblia diz sobre tal assunto. Se pode ter apóstolos hoje ou não. Ou só foi os 12 apóstolos, né? Só pôde ter tido 12 apóstolos que andaram com Jesus. Os que tiveram 3 anos com Jesus. Ou isso se estende-se até os dias de hoje? É essa a questão. Nós vamos falar aqui. Eu já vou estar lendo, para a gente ganhar tempo, que eu não vou demorar. E peço para você convidar seus amigos aí, compartilhar. Para nós falar sobre esse assunto, pessoal, nós temos que vir aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 21. Para você que está entrando agora, que não sabe, aqui nós estamos hoje, vamos falar hoje sobre um tema, se é certo hoje termos apóstolos ou apóstolas em nossas igrejas, se isso está correto, se isso se estende-se até os dias de hoje, ou se só existiu 12 apóstolos. Para você que está entrando agora, esse é o tema. E a primeira referência que nós vamos ler aqui em Atos, capítulo 1, versículo 21. A minha tradução é a tradução NVI, tá? É um pouco diferente, mas eu trouxe essa tradução porque ela tem uma explicação melhor. Mas o sentido do texto será o mesmo aí com a sua Bíblia. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanham. Atos 1, 21 até o 26. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas, quando ele voltou para o céu, né? É preciso que um deles seja conosco, testemunha da sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes: José, chamado Barsabas, também conhecido como o Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos quais destes 2 tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Verso 26. Então tiraram sorte, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 12. Você viu aqui que a própria leitura, ela já nos dá uma informação muito importante, que ela mesma aqui explica os requisitos aqui de uma pessoa ser apóstolo. Naqueles dias ali que quando Judas se suicidou, Jesus ressuscitou, ficou ainda 40 dias, né? 40 dias depois que ele ressuscitou, ficou entre eles ali ainda, dando as últimas instruções. Depois que Jesus foi ao céu, os apóstolos se reuniram, Pedro aqui convocou os 11 e falou para eles ali decidirem sobre aquele que ia ocupar o lugar de Judas. E Pedro disse aqui que era necessário que os homens, que os dois nomes que vieram ali a ele foi Matias e um tal de Barsabas, chamado também o Justo. E eles falaram: olha, é necessário que eles estivessem
conosco desde o batismo de Jesus. Olha só, desde o batismo, aqui no verso 22, desde o batismo de João até em que Jesus foi elevado aos céus. O requisito era para aqueles homens ocupar o lugar de Judas, que ele estivesse acompanhado desde o dia que Jesus foi batizado por João, desde o batismo de João, perdão, quando João estava dizendo que viria um após ele, que ele não era digno de desatar suas sandálias. João falando de Jesus, da chegada de Jesus. Pedro falou que era necessário que essas pessoas, Barsabas e Matias, tivessem, desde esse tempo, já acompanhando, do batismo de João até quando Jesus foi elevado aos céus. Para você ver o requisito que eles colocaram para que esses dois homens fosse ali trazido para um deles ocupar o lugar de Judas. Para você ver, meus queridos, que eles tinham que ter sido testemunhas ocular de todo o processo, desde João até os 3 anos de ministério de Jesus, até eles verem Jesus voltar aos céus. Era os requisitos que os apóstolos ali requereram de Matias e de Barsabas. A Bíblia diz que logo após eles, foram orar. Depois que eles oraram, diz aqui no versículo 26, que eles lançaram sorte. Porque naquele tempo ainda era o costume dos judeus, eles lançar sorte, orar e depois lançar uma sorte, e a quem caísse era aquele que estava sendo escolhido. Essa era uma prática que se encerrou aqui. Você vê que a partir daqui é a única vez que se registra os apóstolos lançando sorte para escolher alguém, algo sobre a obra de Deus. Depois da descida do Espírito Santo, no capítulo 2 de Atos, nós vemos tudo mudar. Essa prática aqui de lançar sorte não aparece mais em todo o ato dos apóstolos, que é os primeiros 30 anos da igreja primitiva. Aqui é a última vez que eles se utilizam desse artifício. E diz aqui que eles oraram e pediram para Deus escolher quem dentre aqueles dois homens e ocupar o lugar de Judas. E a sorte caiu sobre Matias. Matias foi o discípulo aqui que se tornou apóstolo para ocupar o lugar de Judas. Quer dizer, aqui nós já vemos que não é correto hoje ninguém se intitular apóstolo. Por quê? Ninguém aqui andou com Jesus, presenciou o ministério de Jesus, presenciou o batismo de João Batista. Se os requisitos que os apóstolos aqui, eles requereram desses dois homens, era isso, de eles ter dele João Batista acompanhado até a ascensão de Jesus aos céus, como é que pode eu hoje, o pastor Zé Carlos, ou qualquer um, homem ou mulher, que existe apóstola também, trazer e se intitular, se autodenominar, se proclamar apóstolo? Quer dizer, não tem, só aqui, que eu vou andar um pouco mais a Bíblia. Só nessa leitura aqui nós temos já argumentos aqui para refutar isso que está acontecendo hoje. Porque houve só 12 apóstolos. 12 apóstolos. Veio depois quem? Paulo. Paulo, ele se considera um abortivo. Por que Paulo se considera um abortivo? Porque Paulo foi fora do tempo. Todo mundo sabe que um aborto
é uma criança que nasce fora do tempo. E Paulo se coloca assim como um abortivo. Mas Paulo teve com Jesus. É diferente. Jesus se encontrou com Paulo no caminho de Damasco. Jesus passou instrução para Paulo no caminho de Damasco. Ele teve ali um encontro com o mestre. Aprove Deus escolher Paulo para ser um apóstolo. Dizem, quando nós olhamos, não tem nada falando sobre Matias. Você não vê nada aqui, nem na história, nada se falando de Matias. Só nessa questão aqui, depois Matias some. Não se fala quase nada de Matias. E dizem que o que foi escolhido verdadeiramente para ocupar o lugar de Judas foi Paulo. Falando de uma forma aqui, né, do que Paulo fez pela obra. Mas Matias, biblicamente, é o substituto. Entenda o que eu estou falando. Matias é o substituto de Judas. Mas numa visão bíblica, teológica, muitos entendem que Paulo foi o verdadeiro que ocupou ali o lugar de Matias devido, né, ao que Deus usou esse homem. Paulo foi um homem que escreveu as 13 epístolas. Tem 13 aqui, livros aqui, cartas de Paulo, dos 27 livros do Novo Testamento, 13 é de Paulo. E ainda se dedica a ele o livro de Hebreus, que é o autor anônimo, mas 13 são com o nome de Paulo. Quer dizer, aprova o Senhor ter escolhido esse homem. Depois do 12, Deus escolheu Paulo ali, mas depois disso você não vê nenhum apóstolo sendo ali algum homem indicado para ser apóstolo. Você pode olhar todas as cartas de Paulo, as epístolas de Pedro, de João, né? E você não vê eles indicando mais ninguém para ser apóstolos. Porque se restringiu, irmão, a eles. Hoje nós vemos o quê? Muitos se intitulando e se autodenominando apóstolos. Aí você pergunta, mas pastor, por que esses homens fazem isso? Essas mulheres? Tem poucas mulheres, mas a maioria são homens. Eu vou responder aqui que eu acho que é uma vaidade, é um orgulho, né? Porque não tem outra explicação para dizer para isso, porque eu creio que essas pessoas sabem que eles não têm base para ocupar esse cargo, para ocupar uma função de apóstolo. O que é apóstolo? Enviado. O nome apóstolo quer dizer enviado. E Jesus comissionou esses 12 homens. Jesus subiu ao monte, orou, e quando desceu, Jesus começou a escolher. Chamou Pedro lá da pesca, né? Mateus da coletoria, e o Senhor foi chamando de um por um. 12. E ele preparou esses 12. Claro que 11, que Judas se desviou, né, e escolheu outro caminho, para dar prosseguimento, e eles são chamados o quê? O colégio apostólico. Foi esses homens que deram prosseguimento quando a igreja primitiva surgiu ali no capítulo 2, né? Porque Jesus, no capítulo 16 de Mateus, Jesus, ele fundou a igreja. 16, 18, Jesus fundou: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No capítulo 2 de Atos, Jesus, o Espírito Santo, inaugurou a igreja. A descida do Espírito Santo foi para inaugurar a igreja e começar a atividade da igreja na terra. É tanto que você viu que estava 120 homens aguardando, né, a descida do Espírito Santo. Jesus falou que eles seriam revestidos de poder, e estavam 120 pessoas dentro do cenáculo ali aguardando a promessa. Quando o Espírito Santo desceu ali no Pentecoste,
aqueles 120 pessoas foram batizadas ali, cheias do Espírito Santo, onde Pedro, né, ele fez a sua primeira pregação, e Pedro ali ganhou, né, 3.000 almas nessa primeira pregação, e ali começou as atividades da igreja. E depois ali, nesse intervalo, houve ali o encontro de Jesus com Paulo. E Paulo foi ali, todo mundo sabe, né, convertido pelo Senhor, ficou algum tempo fora aqui. Paulo ficou algum tempo, porque o Senhor o quis assim, e Paulo no capítulo 12, se volta a mencionar o nome de Paulo novamente, com Barnabé. Barnabé pegando Paulo e levando. Barnabé foi a ponte de Paulo para os apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos, eles não, no momento, eles não recebiam Paulo como apóstolo. Eles tinham uma relutância. Mas por que os apóstolos de Jesus relutaram em não aceitar Paulo como apóstolo? Porque Paulo não andou com eles como eles andaram com Jesus. Porque Paulo não teve desde o começo como eles estiveram. E que eles exigiram esses requisitos para receber Matias e Barsaba, para um dos dois ocupar o lugar de Judas. Foi por isso que os apóstolos, né, você lê o livro de Atos, Paulo em 2 Coríntios capítulo 10, Paulo, ele defende o seu apostolado, ele não se considera inferior aos demais apóstolos. Pode ler lá, 2 Coríntios capítulo 10, Paulo faz a defesa do seu apostolado. Em outras partes também de Corinto ele faz, mas ali ele fala mais de uma forma, né, mais enfática ali, defendendo o seu apostolado, porque ele era rejeitado. Os apóstolos, então, eles não, no momento, não aceitaram Paulo. Foi depois que eles foram ver as obras de Paulo, o que Paulo estava fazendo pela igreja. Paulo ia, abria igrejas, fundava ministérios, deixava lá, e depois Paulo vinha trazendo doações para Jerusalém, e sempre Paulo estava indo na igreja mãe, porque a igreja primitiva é a igreja mãe. Toda igreja hoje, meus irmãos, tem que olhar para a igreja primitiva, toda liderança, todo pastor, tem que olhar para a igreja primitiva e se guiar por ela ali, porque ela é a nossa igreja mãe. É dali que partiu todos os princípios para a igreja atual. Mas o que nós vemos hoje é o quê? As pessoas brincando, fazendo do ministério de Deus algo banal, banalizando as coisas de Deus. Isso até é uma forma de profanação, para quem não sabe. Profanação, para quem não sabe, é eu pegar aquilo que é santo e tornar comum. Qualquer um pode ser, qualquer um pode fazer. É isso. Isso é até uma profanação do santo ministério. Que no capítulo 4 de Efésios, verso 11, Jesus subiu aos céus, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E um chamou para apóstolos, outro para mestres, outro para evangelistas e outro para pastores. Quer dizer, Jesus deixou esses dons. Veio Paulo. Paulo foi o homem que escreveu, que está aí as cartas, né? E as 3 cartas endereçadas a Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Essas 3 cartas são chamadas hoje cartas pastorais. É aonde nós, pastores, nos baseamos ali e vamos ver ali as instruções, as orientações de Paulo para o jovem pastor Timóteo, para Tito, que Paulo mandou lá para a ilha de Creta organizar a obra, levantar presbíteros. Quer dizer, nós temos na nossa mão toda a orientação necessária para o santo ministério do Senhor. E quando a gente vai fazer alguma coisa, nós lemos, principalmente essas 3 cartas. Também a epístola de Tiago é muito rica. As epístolas de Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João e 3, 1, 2 e 3 João, são orientações que nos dá
para nós se guiar, nos orientar, pessoal. O que nós estamos vendo é a vaidade do homem. Eu costumo falar lá no meu lar, para a minha família, que daqui a uns dias não se admire que muitas pessoas vão se intitular semideuses. Só está faltando isso, se intitular semideuses, porque a vaidade hoje, no meio dessas pessoas, são muito grandes. São muito grandes. E o intuito, eu acho que é de vaidade, de arrogância. Porque a consciência que eu tenho aqui não me deixa eu atropelar a palavra. Não me deixa. 1 Coríntios 4, verso 6 diz: não vá além do que está escrito. Como é que eu posso trazer para a minha vida, ou levar para a vida de alguém, uma coisa que a Bíblia não me autoriza? Que eu vejo nessa primeira leitura aqui que se restringiu a 12 e depois a Paulo. Paulo, que foi uma exceção, teve um propósito. O homem que Deus escolheu para escrever praticamente a doutrina da igreja hoje. Como é que eu posso trazer uma atribuição dessa para a minha vida ou levar para a vida de alguém? Quer dizer, nós sabemos, irmãos, que tudo que nós acrescentamos na palavra ou tiramos, Jesus falou, aquele que acrescentar ou tirar, que eu vou ler no final dessa leitura aqui, eu vou ler lá em Apocalipse 22, que isso não vai passar impune não. A palavra está aí, e essa palavra. Paulo disse, olha, se descer um anjo do céu e vos anuncie outro evangelho, seja maldito, seja anátema. O que nós estamos vendo aí é outro evangelho. Um evangelho de facilidades, um evangelho de vaidade, um evangelho de tudo que você possa imaginar, distorcendo a palavra de Deus, levando muitas pessoas a banalizar a palavra de Deus, a achar que é assim mesmo, e não é assim mesmo. Não entra nessa não. Não seguir por ninguém que está aí fazendo isso não. Olha a palavra e seguir pela palavra. Porque não tem ninguém inocente não, irmãos. Aqui no capítulo 10 de Lucas, diz aqui que Jesus comissionou 72 discípulos. Jesus chamou 72, além dos 12 apóstolos que tinha ali, que era o ministério de Jesus. Jesus tinha 72 discípulos também que o acompanhavam. E ele chamou 72 desses e enviou para que eles fossem adiante. Nas cidades que Jesus já tinha programado com os discípulos deles ir, com os apóstolos dele ir, aqui em Lucas 10, que eu não vou ler, para não ganhar muito tempo, para não estender muito essa live, você lê aí em casa. Jesus manda esses 72 apóstolos ir na frente, preparando o caminho, preparando o povo para receber Jesus e os seus apóstolos. Para você ver como as coisas de Deus são organizadas. E Ele deu poder para eles fazer maravilhas no nome dEle. Ao ponto deles ficar maravilhados, de os discípulos ficar maravilhados, e os espíritos se sujeitar a eles. E eles foram e prepararam. Foram nas aldeias, nas casas, e Jesus falou, olha, vós fala que o reino do céu, o reino de Deus está próximo. Por que Jesus falou para eles dizerem só isso? Quando ele chegasse na cidade ou na casa, que o reino de Deus está próximo. Jesus estava se falando dele mesmo. Porque Jesus falou, o reino de Deus está dentro de vocês. Lembra que Jesus falou com os discípulos, com os apóstolos? Em outra passagem, que ele falou, o reino de Deus, vocês não veem, está dentro de vocês. E quando ele mandou os 72 discípulos, que ele comissionou, e disse aqui, para eles não... Diz aqui, no versículo 2, disse-lhe, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão,
eu estou enviando como cordeiros entre lobos. Não leve bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúde ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam, primeiro, a paz esteja. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, e não ela voltará para vocês. E eles foram, os 72. Diz a história aqui, que Jesus já tinha enviado os 12 também. Aqui, dessa leitura que eu fiz, nessa passagem, um ano atrás, eu fui aqui pesquisar, um ano atrás de Jesus mandar esses 72, fazia um ano que Jesus tinha enviado os 12 também. Que eu vou ler aqui em Mateus capítulo 10. Jesus tinha mandado os 12 também, um ano atrás. E olha aqui, aqui está também o chamado de apóstolo para aqueles homens. Vejam se não é um contraste dos apóstolos hoje, que nós, vou dizer apóstolo entre aspas, que está hoje no nosso meio e que se invoca para ele esse título de apóstolo. Veja aqui em Mateus 10, verso 5. Olha o que diz. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entre em cidade alguma. Veja lá que na leitura de Lucas 10, Jesus já manda eles entrar na cidade, entrar nas casas, porque Jesus ali já manda os 72 alcançar os gentios. Já que os 12, Jesus recomenda que eles não entrem, tá aqui ó, vou voltar à leitura, não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem. Presta atenção agora. O reino do céu está próximo. Aí vi aqui, ó, o 8. Cure os enfermos, ressuscite os mortos, purifiquem os leprosos, expulse os demônios. Agora aqui é que é o principal. Versículo de número 9. Não, versículo de número 8 ainda, parte B. Vocês receberam de graça, deem de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Olha o contraste. Os intitulados, vamos dizer assim, os intitulados apóstolos hoje em nossas igrejas. Jesus falou para eles o que eles receberam de graça, dá de graça. Para eles não levar nem prata, nem ouro, porque vocês veem esses homens assim, ó, cheio de ouro, anéis, relógio de ouro, pulseira de ouro. Eles fazem questão de mostrar o luxo que eles vivem, para induzir as pessoas, né, a entregar tudo para eles. Eles mostram o jatinho deles, eles mostram as mansões deles, eles mostram as fazendas deles. Olha o contraste, irmãos. Presta atenção, o que eu estou aqui lendo, que é palavra aqui em Mateus, é Jesus. Mateus escrevendo. Tem alguma coisa a ver os intitulados apóstolos de hoje com os verdadeiros apóstolos, que foram 12, e veio a exceção de Paulo como o 13º? Tem alguma coisa a ver? Eles estão olhando isso aqui, estão se guiando com isso aqui? Eles estão dando de graça o que eles receberam de graça? Eu pergunto a você que está aí,
Até você mesmo que está aí vendo, que é um apóstolo, que se intitulou um apóstolo, ou você é uma apóstola, se você não está vendo isso aqui, que a gente não pode trazer um título para nós, porque não é nós que nos fazemos de tal, é Deus que nos chama